Só que assim, aí eu vou saltar desse assunto que foi Rapidex para te contar o seguinte, que as emendas parlamentares na saúde, e eu vou precisar... Eu fiz esse parágrafo para explicar exatamente o que são essas emendas parlamentares, para a gente não confundir os dois assuntos que eu vou tratar agora, tá? Tá bom. As emendas parlamentares na saúde são um mecanismo de alocação de recursos no Orçamento Geral da União por congressistas para seus redutos eleitorais. Tornaram-se parcialmente impositivas a partir de 2015, com um percentual crescente da receita corrente líquida, obrigatoriamente destinado à saúde, atingindo 1% da receita corrente líquida para as emendas individuais impositivas a partir de 2022. Tá? Então, do 1% da orçamento... receita corrente líquida que vai necessariamente precisa gastar com isso, tá? 1% vai para Isso. esse rolê. É porque assim, ó, Positiva. 2% da corrente da Receita corrente líquida. receita corrente líquida são para emendas parlamentares. 1%, ou seja, metade desses 2%, devem obrigatoriamente serem destinados para a saúde. Tá. Tá? Entendi. Apesar do volume significativo que esses recursos representam nas despesas federais com saúde, a sua aplicação enfrenta desafios sérios. Eles podem desorganizar o SUS por não seguirem o planejamento local e regional e não promoverem equidade federativa, favorecendo estados menos populosos na distribuição. É crucial que apenas as emendas individuais impositivas vinculadas a ações e serviços públicos de saúde sejam consideradas no cálculo do piso constitucional da saúde, a fim de evitar que os recursos sem planejamento adequado sejam contabilizados como um gasto mínimo obrigatório, o que poderia agravar a desorganização e a iniquidade do sistema. Tá? Considerando isso... Peraí, vamos lá. Existe um projeto, o SUS é uma coisa integrada. E aí as receitas, num projeto integrado, se entende que a receita tem que seguir esse projeto. Então, pô, Diadema tem 400 mil habitantes, tem a demanda por X coisas na saúde. Poté, lá em Minas Gerais, tem 16 mil habitantes. É uma outra demanda, um outro valor, né? Isso. Só que, em tese, os parlamentares, tanto de Diadema quanto de Poté, eles têm o mesmo poder e eles vão destinar verbas meio que iguais para cidades que são distintas. E isso cria um certo distúrbio. É Né? que Uma vai depender da disfunção. influência que tu tens, entendeu? Aí tu pode ir lá e manejar esse orçamento. Tipo assim, Sim. isso aqui vai para a criação do Hospital X. Mas se a gente só criasse mais leitos no Hospital Y, entendeu? Isso vai criando, vai desvirtuando essa dinâmica de necessidade com recurso indo. É porque acaba que tu pode acabar desconfigurando o planejamento do executivo, né? Sim. Que o executivo elabora. E, em certa forma, perdendo a maior qualidade de você ter um sistema integrado, né? Que Sim, é mas uma há eficiência. pessoas que dispõem que esse mecanismo também contribui para uma maior democratização da destinação do orçamento. Tá? Na prática, não é o que a gente vê, mas há pessoas que defendem esse mecanismo para isso. Entendeu? E aí, considerando isso, o Ministério da Saúde busca uma reformulação do programa de redução de filas do SUS com a ambição de envolver hospitais privados e torná-lo uma nova marca do governo. A meta é captar entre 4 bilhões e 7 bilhões para consultas, exames e cirurgias, incluindo o abatimento de dívidas de hospitais particulares em troca de serviços. Para isso, o governo planeja atrair emendas parlamentares, apresentando um cardápio de ações aos congressistas, como mutirões de cirurgias e custeio de procedimentos ambulatoriais em regiões específicas, visando arrecadar cerca de 2 bilhões de reais. Tá? Arrecadar que ele fala através de emenda. Que os Isso. congressistas coloquem lá o direito deles de emenda impositiva naquele projeto. Isso, aí o governo fala, mas por que então põe aqui, ó, pra gente pagar o hospital privado fazer a consulta, já que tu não gosta de investir no público. Meu Deus do céu, cara. A estratégia do governo inclui a exigência de que os hospitais e clínicas privados que aderirem ao programa exibam a marca da iniciativa, seguindo o modelo do farmácia popular.
A ideia é aumentar a visibilidade da intervenção governamental e sua popularidade. Tipo, ser uma marca para demonstrar intervenção governamental quando nada mais é do que privatizar, do que a saída do Estado. O Ministério da Saúde, principal destino de emendas parlamentares, pretende apresentar os detalhes da reformulação do programa até o fim de maio, com a publicação de emendas provisórias e editais para credenciar hospitais e planos privados. Noutra ponta, o Ministério da Saúde está utilizando uma estratégia para distribuir no mínimo 3 bilhões de reais em verbas discricionárias. Veja, aqui não são mais emendas. É o orçamento secreto. Que são recursos do orçamento que o governo tem flexibilidade para decidir como gastar, ao contrário das despesas obrigatórias ou das emendas parlamentares impositivas. A particularidade do que está sendo noticiado é que essa verba não segue o rito das emendas parlamentares convencionais, sendo um extra vindo diretamente do Ministério. Segundo reportagens do UOL e da revista Oeste, essa movimentação faz parte de um acordo político com o Congresso Nacional, firmado pela Gleisi Hoffmann, que inclusive foi aí elogiada, para garantir a aprovação do orçamento e outras pautas de interesse do governo, BPC, do ano passado. A verba O corte do BPC, né? Isso. Então, aprovaram o corte do BPC, agora vem a recompensa por isso. Vai pagar a conta de cortar o BPC do povão. Isso, e de todas aquelas reformas que trouxeram prejuízos para a classe trabalhadora, né? Como o salário mínimo. A verba é, de fato, direcionada para recompensar e fortalecer a base aliada, com critérios de distribuição que consideram a fidelidade dos parlamentares ao governo, inclusive com descontos para aqueles que votaram contra orientações passadas. Há uma instrução para que os pedidos sejam feitos de forma sigilosa, sem identificar os parlamentares responsáveis, centralizando o controle nas lideranças partidárias e no Palácio do Planalto. Sem transparência, né? É o nome disso, né? Sem transparência. Sem transparência nem para quem, nem para quê. Sim, porque daí foge do escopo de emendas parlamentares, entendeu? Sim. É só para avisar o ministro onde ele tem que botar o dinheiro. É um orçamento secreto, né? É um caixa 2 de emenda parlamentar. É um caixa 2 de emenda parlamentar. É exatamente isso. Essa prática levanta preocupações sobre a transparência e eficiência na alocação dos recursos públicos. Historicamente, o uso de verbas discricionárias para fins políticos, sem critérios técnicos claros ou planejamento público, tem sido alvo de críticas e comparações com o extinto orçamento secreto, referência à RP9. Embora o governo defenda que esses repasses são baseados em critérios técnicos dos ministérios, a maneira como estão sendo operacionalizados, com a orientação para sigilo e a vinculação a votos no Congresso, indica um forte componente político. A dependência de municípios por esse tipo de repasse para cobrir gastos cotidianos do SUS é outro ponto de alerta, conforme auditorias do TCU. É o rolê, assim, as palavras, é um mensalão, mano, né? Legal, né? Porque o mensalão ele tinha essa característica também, né? Você pegar uma grana e dar para um deputado votar junto com você, não tinha isso? O mensalão, ele era esse rolê. Claro, porque o que adianta pagar mesada para quem não vota contigo? Pois é. Cara, que bizarro. Só que não deveria ter sido assim, né? Deveria ser assim, ó, a gente tem uma política pública, estudamos, vamos aplicar esse dinheiro dessa forma. E não, galera, eu tô com 3 bilhõezinhos aqui. Indica para mim onde é que vocês querem que eu coloque. Tem um limite de tanto para ti, que votou comigo, mas tu que não votou, eu vou dar um desconto. Só para tu não... Mas tu vai receber. Eu vou dar o desconto, mas tu vai receber só para não reclamar. Meu Deus do céu. É isso. Videozinho? Dali. Do portal UOL, o Ministério da Saúde está orientando parlamentares a indicarem um orçamento extra de pelo menos 3 bilhões de reais, que será distribuído conforme critérios políticos, favorecendo aliados no Congresso Nacional.
Essa verba não sai das emendas parlamentares, mas diretamente dos cofres do Ministério. O recurso faz parte do acordo feito pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para garantir a aprovação do orçamento deste ano. Parlamentares foram instruídos a protocolar pedidos sem identificar seus nomes, mantendo sigilo sobre as indicações. Cada deputado terá direito a 5 milhões de reais e cada senador a 18 milhões, com um desconto de até 40% para aqueles que votaram contra o governo em uma votação contra a orientação do governo na mudança de regras do benefício de prestação continuada no início do ano passado. Olha. A verba será aplicada principalmente em saúde de média e alta complexidade e atenção básica em municípios indicados. O ministro Alexandre Padilha, que assumiu a pasta em março, coordena essa distribuição. A prática, no entanto, não está prevista na legislação, o que levanta questionamentos sobre transparência, especialmente pelo histórico recente do chamado orçamento secreto, alvo de investigações no STF. Essa verba extra tem como objetivo compensar o apoio parlamentar, mas reforça a dependência dos municípios desses repasses para manter serviços essenciais do SUS funcionando. O governo afirma que a distribuição segue critérios técnicos e não se trata de emendas parlamentares. Para mais informações, acesse o portal O Povo, se inscreva no canal. Cara, que bizarro, né, velho? Pô, ó, vou. Então, eles estão usando a justificativa de não ser emenda parlamentar, por isso não estaria à disposição dessas regras que o Flávio Dino disse. Entendeu? Sim. Cara, eu vou fazer uma crítica numa linha diferente agora, tá? Mano, podemos já fazer a crítica moral e ética? Podemos? Porque assim, tem a crítica do lado do mecanismo, como isso fode todo mundo e como isso fode a esquerda de um modo geral, porque o nível de empoderamento que isso dá para a oposição é absurdo, né? Porque agora, além de você dar dinheiro, você também está se comprometendo de ficando com o rabo preso. Né? Porque tem isso também. Tá todo mundo agora na lama, tá todo mundo meio sujo, meio na pilantragem. E agora você vai fazer o que eu quero de qualquer jeito, porque senão eu vou te lascar. Tá, só que isso meio que pode parecer de um pressuposto que está se fazendo isso porque é o jeito que tem para fazer e precisa fazer. Né? Isso pode levar para esse raciocínio. E aí eu quero ir pro outro lado. Pô, você, Sara, presidente da República, né? Mano, não tá rolando as coisas no Congresso. Preciso, mano, fazer as coisas, o Congresso não quer fazer, não quer aprovar o orçamento. Vamos imaginar esse mundo hipotético. Que todo mundo sabe que não é esse mundo, né? Mas vamos imaginar esse mundo hipotético justificando da perspectiva de um petista, né? De um governista. Pô, tô querendo fazer as coisas e não consigo fazer. Vou criar aqui uma espécie de um orçamento secreto 2.0 ou então um mensalão 2.0 para poder fazer as coisas e atender o povo. Isso é legal? Isso é eticamente legal? Isso é moralmente legal? Não temos que combater isso de alguma forma? É que, tipo assim, isso sempre vai existir, sabe? Isso sempre vai existir de você ter uma tendência a atender antes ou dar preferência para os pedidos de quem te apoia, certo? Sim. Só que a forma como eles estão fazendo isso, que é orçamento secreto, sabe? Tipo assim, quem pedir, ninguém precisa ficar sabendo, sabe? E ao invés deles, tipo assim, eu vou dar preferência, não é que eu não vou atender, é que eu vou atender primeiro ele que votou comigo. Isso é uma coisa, eu sei que você está apoiando ele, entendeu? Eu sei que isso está sendo transparente. Outra coisa é, eu não vou dizer para ninguém que eu estou pagando pelos votos. Então, para mim, não é ético, entendeu? Então, isso, um sistema corrupto, de alguma forma, tá permeando a parada. Sim. Né? Tá permeando a parada, e a partir do momento que você tá aceitando que a pessoa vai aceitar esse acordo, porque ela tá querendo um interesse escuso sobre aquilo. E a partir do momento que você empodera esse interesse escuso é você também. Faz sentido a lógica? Faz sentido. Faz sentido a crítica, sabe? Mas é mais do que o pior de tudo, não é só a questão de ser um orçamento secreto e pelo mecanismo. O pior de tudo é que eles estão agraciando aqueles que apoiam políticas que são antipovo.
Tem mais. Esse é um. Entendeu? Isso é um agravante. Porque assim, vocês sabem que eu, com esse negócio de corrupção, eu não sou tão moralista assim, sabe? Aham. Mas, porque, enfim, faz parte do ser humano. Mas tipo assim, o ruim é quando tu faz isso visando acabar com o benefício de prestação continuada. O ruim é quando tu faz isso cortando o salário mínimo da população, É um rolê. entendeu? É o rolê, é o rolê que sempre foi criticado da oposição, né? Não tem como. Não É tem tipo como. assim, não vamos deixar esses caras entrar porque eles vão fazer esse tipo de coisa. E Eles vão tu roubar e fuder o povo, sabe é que o isso. PT perde nesse negócio de corrupção, justamente porque assim, ó, teve um lance que eu acho que era do Vale Gás do Bolsonaro. Eu acho que teve alguma coisa ligada a algum benefício que ele queria dar, e ele deu, entendeu? E tava tudo errado, não estava previsto, tinha um monte de problema tal, e no fim não deu em nada, sabe por quê? Porque ele só queria dar lá umas graças pro povo. Entendeu? O povo Aham. votar nele. Então ele foi lá e fez graça pro povo, não para deputado. Entendeu? Pô, aí foi dura essa sua crítica aí. Essa Pô, reflexão, ela ainda foi que o dura, velho. povo vote em você, né? Reflexões duras, essa daí foi dura, velho. Não me preocupo com isso. Tu quer dar um monte de dinheiro pro povo? Ai, eu não me preocupo. Duras, reflexões duras, cara. Ai, eu sei que um monte de gente vai discordar de mim, que isso é insustentável e Não, tudo você mais, não mas tá assim, defendendo a parada. O que eu entendi é tipo assim, gente, tem dois mundos errados. Tem um mundo errado que o cara faz pilantragem pra dar dinheiro pro povo e tem um mundo errado que o cara faz pilantragem pra fuder o povo. é isso. Desses dois mundos, quem é quem? Aí, mano, esses dois mundos aqui tá estranho. O Bolsonaro tá fazendo pilantragem pra ajudar os outros. E aí, se o justificativo que ele tava fazendo pilantragem, e agora se faz pilantragem pra fuder o povo, pra cortar BPC. Tipo assim, ele queria ficar mais popular. Ele ia lá e dava isenção de jet ski. Sabe? Aham. Tipo, tô nem aí. Tá certo ele fazer isso? Não tá, mas eu não tô nem aí. Sabe? Eu não tenho nada contra o fulano que anda de jet ski. Nada. Sabe? Agora, se ele paga deputado para votar com ele, entendeu? Se ele paga senador para votar com ele e em propostas que são para ferrar com a sociedade brasileira, para fins de cumprir um arcabouço fiscal imposto de fora do país para dentro, sabe? Com os auspícios dos nossos maiores capitães do mato que esse país já viu, que é o Fernando Borba Haddad Gato, entendeu? F. Borba Gato. Aí não tem como, né, cara? Tipo assim, não tem nenhum. O objetivo não é valoroso, entendeu? Não há virtude nisso. Sabe? Uma coisa é tu fazer coisa errada para tentar algo bom. Outra coisa é tu fazer coisa errada para fuder com todo mundo. Isso aí não tenho como concordar, né? Palavras duras. Palavras duras. Eu prefiro isenção de jet ski do que ficar pagando para parlamentar votar para cortar o BPC de deficiente.